Boa tarde! Mas porquê que eu faço sempre isso boa tarde? Ai, meu Deus! Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que horas é que tu vais assistir esse vídeo, então não faz sentido, né? Eu estar sempre a dizer boa tarde. Mas pronto, como o vídeo é sempre gravado à tarde, e é por isso que eu digo sempre boa tarde. Mais uma vez, sempre a mesma história. Sejam bem-vindos à minha casa, que na realidade não é minha casa, é tua casa, nossa casa, vossa casa. Como eu estava a dizer, a minha casa, ela é tua casa, aqui tu estás à vontade. Já deixei bem esclarecido muitas vezes de que vocês aqui podem estar mesmo realmente à vontade. Mandem os vossos comentários, partilhem, deem gostos, mandem para a vossa família, para um amigo que precisa de ouvir uma palavra, que tu sabes que precisa de ouvir uma palavra. Vamos nos ajudando uns aos outros, tá bem? Já se inscreve no canal, ativa o sininho e let's go! Chama mais pessoas para te ouvir, porque essa entrevista que nós vamos fazer, ela é muito importante, tá bem? Muito importante. Entretanto, agora vou ter que sair de casa porque eu vou ter com a minha professora, que nós temos aula e nós vamos aproveitar e vamos gravar o vídeo para vocês. Essa entrevista, tá bom? Um beijo! Bem-vinda! Obrigada! Gente, finalmente conseguimos ter a pastora Cimei. Ela vai se apresentar para eu não falar por ela própria, como evidente. Olha, mas eu prefiro que apresente. Não. O meu nome é Cimei, para quem não conhece. Sou professora de música e é tudo. Não é tudo. É pastora, é minha conselheira, só minha, tá bem? Mentira, gente. E é professora de música, como eu já disse. Eu tenho aulas de piano com a pastora Cimei e quem quiser é só entrar em contato com a pastora Cimei para ter aulas de piano também. Então, pastora, nós hoje vamos falar sobre um assunto do qual as pessoas acham um pouco polémico pela forma como é tratado, mas eu creio que a senhora, tendo uma vista pastoral, pode nos desmistificar essa ideia de que é polémico, que é sobre nós tratarmos as nossas emoções, de como é que isso nos afeta na nossa vida, no nosso cotidiano, como é que isso nos afeta na sociedade em que nós vivemos hoje em dia. Como afeta? Sim, a falta de administração das nossas emoções. Afeta em muitas áreas. Eu tive muitos transtornos. Eu tô dizendo isso porque eu tenho períodos de depressão. Eu digo eu tenho períodos porque há momentos, há situações que o organismo não produz todas as serotoninas possíveis, imagináveis que a gente espera, né? E muitas vezes você tem, no meu caso, eu tive muitos problemas sérios com os filhos pequenos. Muitas vezes eu mandei o Elian para a escola com um miojo. É uma mãe irresponsável? Diria muitos se vissem de fora, sim. Era uma mãe doente, né? Uma mãe precisando de socorro. Eu ficava altas horas sentada chorando e os filhos dormindo. Quando os filhos levantavam, a mãe estava dormindo. Então, é muito desastroso, sim, sem contar os relacionamentos que ficam desgastados, as emoções desgastadas. A gente não dorme bem, a gente fica numa irritabilidade e realmente muitos transtornos, sim. E dentro do seu conhecimento acerca da fé, como é que nós podemos, por exemplo, ter a certeza de que a fé está ligada à cura dessas doenças que nós temos emocionalmente? A Bíblia nos garante, né, aqui que nós temos que a fé pode nos curar. Sim, né? A Bíblia tem inúmeras passagens. Por nós vamos sobre os enfermos e eles serão curados.
Jesus curou muitas pessoas e ele mesmo disse que nós poderíamos fazer as obras que ele fez e ainda maiores, né? Mas isto também não quer dizer que quando eu não sou curada, isso não quer dizer que eu não tenha fé. Aleluia, Jesus. Eu estou escrevendo um texto sobre isso. Uau! Eu estou tentando, né? Assim, uau, que top! Eu gosto, amo escrever, mas às vezes eu tenho palavras soltas e eu coloco e aquilo, às vezes fica faltando meinho, eu coloco reticências ali, fico até o texto ser formado, né? E uma das coisas que eu vi muitas vezes que eu não tinha fé. Eu ficava assim, como assim eu não tenho fé? Poxa, mas eu tenho tanta fé em Deus. Então eu não entendi o que é fé. Ou eu não entendi o que é fé. Então, sim, isso quer dizer que nem sempre eu vou ser curada apesar da minha fé. Mas sim, a Bíblia nos dá a garantia de cura, sim. Podemos citar nós sabemos que a Bíblia ela é a fonte da vida. Então, se a Bíblia diz, Então não vamos discutir o que é que a Bíblia diz. Existe alguns versículos bíblicos ou algum... Como é que eu vou dizer? Pronto, algum versículo bíblico que nos possa trazer essa certeza? Sim. A Bíblia, eu amo a Bíblia. Às vezes assim... Eu vou falar aqui, fugindo um pouquinho do assunto, que eu amo quando a biologia, a ciência descobre coisas que a Bíblia já dizia há muito tempo, né? E isso mesmo é mais para reafirmar nossa fé, né? E tem várias passagens de cura, de ressuscitar mortos, de muitas coisas que eu acho fantástico. Mas uma que me chama muita atenção é a mulher com fluxo de sangue. Havia 12 anos. 12 anos. E eu passei por uma dor de cabeça, um tempo esgotante de tempo, de dor, e que as pessoas ainda chegavam assim, vamos dizer que você não tem fé, e chegavam com versículos. Sim, é importante a gente entender e saber nos versículos. Sim. Mas a gente às vezes nós precisamos entender como que funciona a nossa fé, como funciona a cura, não é? E em Marcos 5:34 diz, né? Quando ela é curada, que ela tocou em Jesus, ele fala, né? Que ela foi curada e ele pergunta quem tocou e que dele saiu virtude. Ele fala para ela em paz porque a fé dela tinha salvado, né? E eu acho fantástico, assim, de cara. Ela fala assim, vou tocar e eu vou ser curada. Mas quando ela foi tocar, ela já tinha entendido como funcionava o processo, né? Ela não foi lá tentar tocar, não, ela tinha certeza que ela... Se ao tocar, né? Ela ficaria curada. Top. A senhora falou que teve alguns períodos, né, e tem ainda períodos de depressão, e naquela altura que tinha períodos de depressão, se calhar mais, como é que eu vou dizer, mais profundo. Mais profundo, não é? Sim. A senhora fez alguma terapia? Olha... O que é que a senhora fez para sair, né, daquele marasmo? Se eu disser assim que eu não saí... às vezes eu digo que ela mora em mim, né? É uma coisa que tá ali. Existem momentos de tensão, existem alguns momentos que às vezes aquilo, né? Eu até brinco, eu falo assim, é como você ter uma diabetes e não comer direito e ter reações. Eu funciono bem assim, entendendo como funciona a depressão que às vezes eu passo, né? Qual o problema da depressão? Eu acho o maior deles é fingir que não está acontecendo nada, né? Fingir que não está acontecendo nada. Esse é um dos erros. O segundo erro, achar que é falta de Deus. Às vezes,
sim, a falta de Deus me coloca em situações, em momentos depressivos, sim. Mas não, a depressão não é falta de Deus. A depressão é algo, é uma doença. Então, sim, você tem que ir no médico, você tem que detectar qual é a origem dessa depressão. Por que você está falta de alguma... Sim. algum biológico, alguma produção um pouco de... né? É um problema, um transtorno que você está passando, são problemas, angústias não resolvidas, problemas, tensões... A falta de gerir essas emoções e sentimentos que podem nos trazer, né? Esses problemas, esses transtornos. E às vezes é tudo junto, não é? Às vezes é tudo junto e a gente vai fingindo que não está acontecendo nada, o negócio piora. Você quebra um braço e finge que não está acontecendo nada. Ai, parti um braço, ai, não me dói nada, Sim, tá tudo bem, tá beleza. Porque emocional não me aconteceu nada, não é nada, né? Então, eu sempre digo, procure um bom médico. No meu caso, para quem é cristão, eu falo, procure um médico cristão. Porque ele vai entender se é medicamentoso, se é terapêutico, se é espiritual. Porque sim, tem as diferenças. Sim, tem um momento que é espiritual, tem um momento que é terapêutico. Tem um momento que você só precisa de uma terapia. Mas tem momentos que você precisa de um medicamento. Então, quem vai detectar isso é um médico, um bom médico. Nós agora podemos reparar que não só a juventude, né, mas é a área onde eu mais estou inserida, que a nossa juventude ela está a passar por assim, decadente, não é decadente, eles estão a entrar em depressão, mas eles não sabem, ou então fingem e não querem, não conseguem. Não, eu não vou tomar medicamentos, não, eu não vou ao médico. Psiquiatra é coisa de malucos. Psicólogo, não vou fazer isso. E eu achei muito relevante voltar a dizer isso, sim, procurar um bom médico, porque às vezes pode ser uma situação de medicamentos, não é? Que até pode ser ali aquele curto período de tempo, não é? Que não é preciso nós tomarmos comprimidos para a vida inteira. Sim, não. Pronto. Mas uma coisa que eu tenho sempre essa dúvida é que tipos de terapia a senhora aconselharia para nós jovens? A tia, por exemplo, é professora de música. Acha que a música resulta? Eu acho que a música é ótima. Sério? Sim. Eu tive momentos que eu acho que o meu maior ouvinte era o piano mesmo. Eu abria o piano às vezes 3 horas da manhã e começava a cantar. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza. Porque era Deus a minha fortaleza, né? E sim, a música ajuda bastante. Terapias tem inúmeras, né? Tem pessoas que gostam de trabalhos manuais. De mexer com as mãos, não é? Crochês. Eu tenho uma cunhada que ela fala, se não fosse meus crochês, né? Eu teve uma época que eu comecei a lixar caixinhas de madeira, fazer decupagem. Aí uma vez eu falei assim, eu já percebo quando a gente vai percebendo, a gente vai entendendo o nosso organismo, e eu já sabia que eu estava baixando uma depresinha assim. Eu comprei uma estante enorme. Aí me disse, o que é esse carroção no meio da sala? Eu falei assim, deixa lá, minha terapia. Eu lixei aquela estante, pintei, colei florzinha, ficou linda. Eu não vi a depressão passar. Então, assim, às vezes, sim, às vezes isso ajuda muito, né? Vale também dizer que aquilo que funcionou para a senhora pode não funcionar. Exatamente, tem gente que vai piorar, né? Vou tocar piano porque não sei o quê. Imagine quem não tem ouvido, assim, tipo, paciência, a pessoa chora, chega a chorar na aula. Porque... Estou a tocar piano por aqui, não gosto de piano. Acho que não é pra mim. Meu Deus, sim.
A pessoa ela tem que encontrar algo que ela goste realmente de fazer, não é? Sim, tem que gostar. E sim, vai descobrir, tem tantas coisas. Ler, tem gente que... Eu gosto muito de andar. Eu gosto de pegar a mochilinha. Tchau. Adoro olhar lugares diferentes. Para mim é ótimo. Mas é caminhando. Não é ir de carro, não. Eu pego, saio andar, faço caminhadas assim, contemplativas. Isso para mim funciona, é muito bom. Oh, glória! Solidão e solitude são as mesmas coisas? Totalmente Qual é a diferente. diferença? Solidão é aquele estado que você se encontra mesmo estando cercado de gente. Solidão, eu entendo às vezes solidão. Uma época eu queria estar na solidão, porque eu percebi que as pessoas não me entendiam. Parece que todo conselho que eu queria ouvir, ninguém me dava. Então eu preferi me isolar. E às vezes, nesse caso, eu queria me isolar, né? Mas tem pessoas que são muito solitárias, mas assim, solitárias mesmo. E se sentem sozinhas mesmo estando acompanhadas de pessoas, né? Não, isso não é bom. Alguma coisa está mal resolvido dentro da pessoa. Solidão é um problema, para mim é um problema interno. Solitude não. Solitude é um momento que eu tiro para meditar, para edificar a minha vida. Esses meus momentos de caminhada eu tiro como solitude. Eu leio um texto bíblico, ou alguma canção, e fico e saio pensando que, né, aquilo que Deus tem para minha vida, que Deus pode mudar na minha vida. Deus pode fazer tantas coisas, né? Ou você mesmo em casa, você tira um tempo, você vai... Mas assim, é para se edificar. Solitude é você curtir aquele momento, mas para uma edificação sua. Para um propósito. Para um propósito. Jesus teve momentos de solitude? Muitas. Como por exemplo? Como por exemplo, eu não vejo outra do que além do deserto, que ele tirou 40 dias para jejuar, se edificar e orar. Isso foi um momento de solitude, de guerra espiritual também, de preparo, muito preparo, porque o ministério que ele ia exercer seria pesado, então ele precisava. E você sabe o que é interessante? Que Jesus, sendo Deus, ele se preparou para o ministério que ele teria. E às vezes nós, meros humanos, a gente não se prepara para os nossos ministérios. A gente quer tudo rápido, Poxa né? vida, Jesus, você acha que Jesus precisava se preparar, O Filho de Deus, não é? se santificar? Não, ele não precisava disso, mas ele fez, né? A parte humana dele precisava, não é? Ele estava aqui como humano, então sim, ele precisava pela parte humana. E nós, meros mortais, gente, por que a gente não se prepara? Às vezes a gente aceita o ministério, a gente vai cantando só uma florzinha de Jesus, né? E acha que vai ficar tudo muito bem, né? Eu costumo, inclusive, eu falei sobre isso, sobre a forma como Jesus lidou quando ficou sabendo da morte de João Batista. Nós também podemos considerar que aquele momento em que ele retirou-se para ir orar sozinho, nós podemos considerar aquilo como um momento de solitude. Porque a Bíblia relata de que, ao encontrar-se com a multidão, ele se compadeceu. Então, a pessoa que se compadece de uma multidão não é solitária, não é? É uma pessoa que está... Jesus nunca foi solitário. Nunca. Ele estava em constante comunhão com Deus, né? Então, assim, como é que eu vou ser solitário se eu estou em constante comunhão com Deus, com Jesus, falando com o Espírito Santo? Não tem como a gente ser solitário. Por isso que eu digo que quando uma pessoa solitária, ela tem problemas internos,
ela tem problemas a ser resolvidos. Não tem como eu me sentir sozinha. Aliás, eu amo ficar sozinha. Eu amo minha companhia de Deus, Espírito Santo. Adoro ficar sozinha. Gosto muito. E é tão raro esses momentos, né? A casa sempre tá cheia de gente. Mas... A senhora sendo pastora, professora de música, como é que a senhora quer ter um momento eu quero estar sozinha? Por isso que eu me retiro. Às vezes eu pego e saio. A medicação, ela é vista como um vício. Meditação? Medicação. Medicação. Sim. Vais ao médico, o médico descobre que tu tens depressão, síndrome de pensamento acelerado, síndrome de confusão, síndrome de não sei do quê, e o médico diz vai ser medicada porque tem ansiedade, porque está assim, porque está assado e não sei. E as pessoas consideram de que a medicação é um vício. No seu ponto de vista, como pastora, professora de canto, o que é que a senhora acha? Acha que é um vício as medicações ou é necessário? A medicação é necessária. Pode se tornar um vício. Ninguém está livre de não ficar viciado nos medicamentos, não é? Eu, por uma época, eu fui viciada em café. Hoje não, graças a Deus. Hoje eu tomo café por escolha. Que eu gosto. Ô, Glória! Mas eu tomava muitas xícaras de café no dia, né? Então, muitas coisas podem se tornar vício. Qual o problema do medicamento? Eu tive pensamento acelerado, eu tive um monte de coisa, depressão, tomo medicamento, mas qual é o problema do medicamento? Às vezes é confortável tomar o medicamento e não mudar atitudes, entendeu? Porque o pensamento acelerado tem tratamento, é você que tem que tomar decisão, Tomar decisões, sim. certo? Eu que comando o meu pensamento. Você pode deixar um passarinho sentado, né? Já viu aquela expressão? Você pode deixar um passarinho sentar na sua cabeça, mas você vai deixar o passarinho fazer um ninho na sua cabeça? Não, né? Então, o pensamento é a mesma coisa. Os pensamentos ruins, o pensamento acelerado pode vir na sua cabeça. Mas quem manda eles ficarem quietos sou eu. Eu mando os calar. Então, o erro não é tomar um medicamento, é ficar dependente dele e não tomar nenhuma atitude para mudar o que está causando transtornos. Sim, tem horas que, se é biológico, tem coisa que eu não posso fazer. Aí é uma dependência, você vai ser dependente do remédio. Isso não é um vício, isso é uma necessidade, entendeu? Eu não consigo dormir, eu só durmo tomando medicamentos. Então, aí você está no mais confortável, eu não estou fazendo nada para mudar a situação. Então, a questão não são os medicamentos, é como eu administro os medicamentos. É muito fácil ficar tomando medicamento. Tomo lá, deito e durmo. E tchau. E tchau. E amanhã logo se vê. Exatamente. Mas não é isso. Temos terapeutas, tem tantas pessoas que são próprias para isso. Os neurologistas, eles estão aí justamente para eles fazem terapia de sono e te ensinam a dormir. Então, quer dizer, você só vai ficar tomando medicamento se você não tomar nenhuma atitude para o contrário. É engraçado que, como a senhora disse, que os médicos nos ensinam como dormir, não é? Eu, durante 30 anos, eu não sabia respirar. Eu aprendi a fazer respiração agora. Sério? A controlar a minha respiração. Sim. Eu era ofegante. O meu coração batia. Parecia que o mundo ia acabar. Mas era eu. Eu é que não conseguia me controlar ao ponto de dizer assim: calma, respira, concentra-te. Bom, que tipos de conselho prático, a senhora daria para quem nos assiste e que pode ter doenças por falta de administração de sentimentos e emoções? Que tipo de conselhos a senhora daria para essas pessoas?
para mim, nesse caso? Olha, teve uma coisa que eu aprendi, que eu amo ter visto isso. É interessante que a gente muitas vezes lê o versículo bíblico e a gente sabe do versículo e não compreende. 2 versículos bíblicos que eu sabia, eu via de criança e nunca entendi. 2. Meninas, não se esqueçam para marcar. Um eu vou falar em próprio está no eles. Quando eu lia, mulher sábia edifica a sua casa. Eu li, achava tão lindo. Mulher sábia edifica a sua casa. Mas eu não sabia ser sábia. Eu não estava sendo sábia. Quando eu entendi que a mulher sábia edifica a sua casa, eu falei assim, poxa, então eu preciso fazer uma coisa, porque a minha casa tá uma porcaria. Vamos mudar essa atitude aqui. E eu fui aprender a ser sábia. E a Bíblia diz, gente, quem quer sabedoria, peça, que Deus dá diligentemente, né? E um outro foi num momento de dor, de desespero. Eu tinha muita dor de cabeça, que esse tem que ficar para um outro vídeo, mas o versículo eu já vou dizer. E o mesmo Deus de paz o santifique completamente. E oro a Deus que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo. E é nessa ordem que nós somos feitos. A tricotomia do ser. Eu ia perguntar, essas 3, não é, que faz elas precisam estar alinhadas para que tudo corra bem. Sim, mas nessa ordem. Espírito, qual que é na minha parte que existe primeiro? O espírito. O espírito. A gente cuida tanto do corpo. Quantas horas do dia a gente usa para coisas do corpo físico? A parte espírito, ela já existia. E quando esse corpo morrer, ela vai continuar existindo. E nós fazemos tão pouco para a minha parte espírito. E se o meu espírito está fraco, se o meu espírito está doente, a minha alma adoece, o meu corpo adoece. São as doenças psicossomáticas que muitas vezes, sim, né? Então, eu tenho que cuidar do meu espírito, né? É como aquela fita cola que tem a pontinha branquinha para não se perder a ponta, né? Aquela partezinha coloridinha, aquela partezinha branca é o tempo de vida aqui para essa parte. E o restante é toda a eternidade. O que eu faço no meu dia a dia para aquela eternidade? Quanto tempo do dia eu tiro para a parte minha que já existia e que vai continuar existindo? Porque quando eu morrer, o corpo vai para a terra e o meu espírito volta para Deus que eu devo. Como que eu vou entregar esse meu espírito? Como que eu vou devolver para Deus o meu espírito? E eu vou deixar essa pergunta para você. Como que você vai devolver esse seu espírito para Deus que te deu? Obrigado pela sua participação. Ai, Jesus, obrigado. Quantas semanas que nós andamos a planear isso? Misericórdia. Beijo, gente. Obrigada.